E aí, galera amiga da ciência, nós somos a ND3, três pesquisadores e divulgadores científicos, eu, Cassiano, a Daniela e o Neto, e nosso objetivo é trazer a ciência para perto de vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as agências de fomento ou financiamento das pesquisas no Brasil. E se ficou curioso, fica aqui depois da vinheta. Então, quem são essas agências de fomento? Essas agências são instituições financeiras não bancárias regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, e é delas que vem a maior parte do fomento às pesquisas no nosso país. Isso é feito através de recursos públicos, de repasses a universidades, professores, laboratórios, pesquisadores, de maneira geral. O que acaba tornando a ciência uma questão política, social e econômica do país. E nesse vídeo a gente vai focar principalmente nas bolsas de estudo, né? Nas bolsas que vão financiar as pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. Mas lembrando que existe também vários outros tipos de auxílios financeiros e que nesse caso, porque fazer pesquisa em si, fazer ciência é algo caro. Então é necessário ter também outras formas de fomento. Pensando um pouquinho nisso, as principais e mais tradicionais agências ligadas ao financiamento das pesquisas no país, no âmbito federal, são duas, o CNPq e a CAPES. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. E em âmbito estadual são as FAPES, Fundações de Amparo à Pesquisa, mas também tem se mostrado bastante importante no nosso país quando você fala do financiamento. Exatamente. Só para falar um pouquinho do histórico para vocês, de como foi a criação dessas agências, a gente tem a primeira agência a ser criada, que foi o CNPq, em 1951, e ela visava promover e estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica mediante a concessão de recursos para a pesquisa, né? Em seguida veio a CAPES, que foi também em 1951, e tinha como meta o aperfeiçoamento do pessoal do nível superior. Mas só em 1952 ela começou a repassar as verbas, né, as bolsas para os pesquisadores. Já a primeira FAP a ser criada, né, como o Cassiano falou, ela veio um pouco depois, ela foi criada em 1962, que foi a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né? Sendo que ela já tinha sido prevista na Constituição em 1947, e dentre os pontos, né, que se levantavam nessa Constituição é que o Estado deveria passar 0,5% da sua receita extraordinária para a agência, né, a FAPESP. E daí ela, de forma autônoma, iria gerir e repassar esses valores para os pesquisadores. E sabendo que, né, hoje em dia, a FAPESP tem uma porcentagem muito maior dessa receita ordinária, 2%. E se você pensar no dinheiro que São Paulo tem, então isso é muito grande. Por isso que essa Fundação de Amparo à Pesquisa é a maior do Brasil, né? E a partir dela que foram surgindo as outras, em 1990, a maioria das FAPs foi criada, né? Então, a quem se de fato se destinam essas bolsas de estudo, Neto? São bem diversas, né? Tem bolsas que são destinadas a quem está no início da vida acadêmica, pessoas que ainda estão pensando no curso superior que vai fazer. Então, tem bolsa, por exemplo, para pessoas que estão no ensino médio. Seriam as bolsas de iniciação científica. Nível médio. Nível médio. E tem outro tipo de bolsa de iniciação científica, porém, para quem já está realmente ali sabendo para onde ir, para quem já escolheu um curso de graduação, já está realmente no curso, que seriam as bolsas de iniciação científica de nível de graduação. Exatamente. Que aí a pessoa já está no curso e escolhe um laboratório que está disponibilizando a bolsa. Isso. E aí ele vai conseguir isso em nível de iniciação científica, né? E além disso tem as bolsas de pós-graduação, né? Que são as pessoas que já terminaram o curso superior e pensam realmente em continuar na carreira acadêmica. E, no caso, você entra ou num doutorado direto ou num mestrado e em seguida num doutorado. E para isso você recebe uma bolsa de mestrado ou uma bolsa de doutorado. Para cada nível de pós-graduação, você vai receber um valor específico para cada bolsa, né? Que a gente vai discutir também mais para frente. Mas só lembrando que seria, no caso, referente a uma titulação. No mestrado e o doutorado são duas titulações após a formação superior. Mas tem uma bolsa ainda posterior a essa titulação máxima, que seria o doutorado,
Depois de finalizar o doutorado, você pode ainda continuar num pós-doutorado, que seria outra forma de continuar fazendo ciência na pesquisa científica. Mas nesse caso não é uma titulação, mas ainda assim você recebe uma bolsa e teria essa categoria de bolsa também. É importante a gente frisar que chama bolsas de estudo, mas não, a gente não é pago só para estudar, como é passado e como o nome também já diz, né? É um erro que é comum porque o nome diz bolsas de estudo. Mas, na verdade, as bolsas é a forma como os pesquisadores recebem o seu salário para se manter na pesquisa, fazendo ciência, indo para o laboratório e, ao mesmo tempo, estudando. Né? Porque... Então, vocês imaginam assim que... Há duas opções para você se manter. Ou você trabalha fora da universidade e vem estudar em algum outro período, ou você trabalha dentro dos laboratórios da universidade, recebe uma bolsa como seu salário e estuda na mesma universidade, né? Então, bolsa de estudo, por isso que a gente varia também em chamar de bolsa de estudo e bolsa de pesquisa. Porque é para tudo. É uma bolsa que é um salário, né? É o salário do pesquisador em si. E isso, o pesquisador a nível de mestrado, pesquisador a nível de doutorado e pós-doutorado. Como o Neto falou, pós-doutorado não é uma titulação. Mas no currículo para a vida acadêmica conta muito, né? Querendo ou não. Conta porque é um período de experiência que você vai estar praticamente como um sênior de um laboratório. Isso, e você vai ter mais autonomia do que um doutorando teria, por exemplo, porque você já passou daquela etapa. Você está quase ali de igual com o professor. Orientador. Você não é o orientando, mas você não é mais um orientador, é um supervisor do seu trabalho, né? E se a gente pensar que a gente trabalha de fato e não só estuda, é só pensar na carga horária de trabalho, que vai depender do nível de bolsa, né? Então, uma pessoa de iniciação científica que tem a obrigação ainda de ir para a universidade, assistir às aulas, fazer provas, seminários, ela tem uma carga horária, por exemplo, de 20 horas semanais. Assim como há uma redução do valor da bolsa dela, né? Uma bolsa menor. Aí, se a gente for para mestrado e doutorado, são 40 horas semanais. É o mesmo que qualquer outra pessoa trabalha e às vezes até mais, né? E 40 horas semanais de dedicação exclusiva, né? Ainda tem mais essa. Não pode ter outro trabalho que não seja se dedicar à universidade. Existe uma quantidade de bolsas por programa de pós-graduação? Sempre é regradinha a quantidade de bolsas? Ou varia de acordo com a instituição? Como é que isso funciona? Como é que chega essas bolsas, né? Nas pessoas que estão lá, que entraram, né? Então depende, né? Depende da instituição. Por exemplo, se você for tentar algo em alguma FAP, né, em alguma fundação de amparo à pesquisa, o processo de solicitação de bolsa vai ser algo que vai variar muito de estado para estado, porque cada uma realmente vai ter suas regras de solicitação e tudo mais. Isso varia um pouquinho. Mas quando você pensa nas instituições que são mais federais, né, a CNPq e a CAPES, no geral, quem recebe as bolsas, digamos assim, são os programas de pós-graduação. Que são as bolsas de demanda social. Na CAPES são chamadas de demanda social, no CNPq eu não eu acho que também, não? Não lembro. Mas aí é isso. Cada programa ele vai ter uma quantidade de bolsas, dependendo da nota que a gente vai explicar. Isso. E aí, essas bolsas estão lá disponíveis. Abre a seleção de mestrado, doutorado, dentro do programa de pós-graduação. E aí você entra e se tiver bolsa disponível, você recebe porque você passou na prova, né? E é interessante frisar que não é uma regra geral. Cada universidade e cada programa de pós-graduação dentro das universidades tem suas próprias regras de ingresso e de distribuição de bolsas. Então, se você quer entrar numa universidade específica, você tem que pesquisar numa universidade específica. E num programa específico, por exemplo, de genética, de fisiologia, de organismos marinhos, sei lá, qualquer um, você tem que pesquisar qual é a forma de ingresso, quais são os fatores que vão fazer você ter uma bolsa ou não, e também até mesmo qual órgão pagaria aquela bolsa, porque também tem uma diferença entre quando a bolsa do CNPq, quando a bolsa da CAPES, e no caso de São Paulo, FAPESP e outras FAPs aí. Para quem está começando, quem está aí já para finalizar o curso e pensando em procurar um programa de pós-graduação, uma coisa importante para ter em mente é que os programas de pós-graduação no Brasil, eles têm uma nota, que a gente chama de nota CAPES. E essa nota do programa de graduação, que leva em conta, para dizer qual é o número, a nota de cada programa, vai levar em conta quanto aquele programa, né, aqueles pesquisadores que estão vinculados àquele programa, produziram ao longo de um número X de ano, nos últimos anos. Então, publicação, divulgação científica, todos esses pontos são coisas que vão influenciar nessa nota. E essa nota é o que vai determinar justamente a quantidade de bolsa que cada programa de pós-graduação vai ter. E aí vira um looping, né? Porque você precisa do dinheiro para produzir, mas você tem que produzir para poder ter o dinheiro. Então, assim,
É bem Não é justo, né? complicada a situação. Acaba não sendo as universidades que têm mais dinheiro os pesquisadores têm mais dinheiro por algum outro motivo, acabam se dando melhor, e aí o programa recebe mais dinheiro, então eles conseguem investir mais no próprio programa, e assim... Mas assim, existem exceções, né? Que a gente tem lugares que a gente conhece que, por mais que tenham um financiamento muito bom, a gerência do programa não é bom e também acaba não aumentando essa nota, que é tão importante para... Mas assim, eu falei que não é justo também, mas eu não tenho nenhuma sugestão, tá? É o que funciona agora e é o que é. Não é que não é justo no sentido amplo da palavra, eu tenho a solução. Não, não é isso. Não tem solução melhor. Realmente, por enquanto, é assim que funciona, até surgir uma forma melhor de dividir aí esse Inclusive, por exemplo, vez ou outra, ano após ano, a gente ouve falar de cortes para pesquisa científica, para ciência e tecnologia. E muitas vezes, quando a gente está fora da academia, a gente não para pensar que isso vai afetar diretamente a quantidade de bolsistas, a quantidade de pessoas que estão fazendo pesquisa. E, alguns anos atrás, quando teve determinado corte, o critério que usa geralmente é essa nota da CAPES. Então, por exemplo, programas que estavam, no geral, com nota 3, nota 4... Essa nota vai até 7? É, de 3 a 7. É importante falar isso, não é de 0 a 10, gente. De 3 a 7, e 3 onde 3 é o nível mais baixo, assim. O que não quer dizer que o programa seja ruim, mas quer dizer que ele não atingiu os padrões de publicações que a CAPES pede, de produção científica que a CAPES pede, por N motivos aí que podem ser qualquer outros, que não... E onde é que eu queria chegar só com esse ponto? Se um programa está com a nota 3, 4, por exemplo, e tem um corte muito grande e... Os primeiros programas a terem diminuição de bolsa são esses, que estão com nota 3 e 4. Então é meio que um tiro realmente no pé desses programas, porque se você já está com uma nota baixa... Já recebe menos investimento. Isso, e você já está realmente sem conseguir atingir aqueles critérios. Você recebe menos bolsa do que você estava tendo, você vai ter realmente menos força de trabalho para estar fazendo pesquisa e chegar nessa nota, né? Então, realmente acaba... Isso. Mas aí também, ao mesmo tempo, você pensa que seria injusto tirar essas bolsas de um programa que está rendendo muito mais, está dando muito mais resultados, e você começar cortando deles, né? Exato. Então fica aí essa faca de dois gumes. Teria que vir um investimento a mais mesmo, né? Uhum. E não tirar de outro e não lugar, tantos cortes para pesquisa. Uhum. E aí, só voltando um pouquinho em relação às FAPES, né? Para a FAPESP, que é aqui no estado de São Paulo, onde a gente reside atualmente, a gente tem um conhecimento melhor e maior sobre como funciona a solicitação de bolsas, por exemplo. Porque, como o Neto falou, CNPq e CAPES, ela vem do departamento, do instituto, do programa. E quando você está matriculado num curso de mestrado ou de doutorado, aqui em São Paulo, por exemplo, você consegue solicitar uma bolsa à FAPESP. Então, você deixa de receber a bolsa do programa se o seu projeto for aceito, no caso, né? Se sua proposta para a FAPESP for aceita. Então, você deixa de receber a bolsa do programa e recebe a bolsa da FAPESP, que a gente vai falar de muitos benefícios que vêm por aí junto com a bolsa de uma FAP, como a FAPESP, frente à bolsa das agências federais. Dani, eu acho importante a gente frisar que quando a gente fala que recebeu uma bolsa e foi aceito no programa de pós-graduação, a gente faz todo um projeto com que vai conseguir, as metas que vai conseguir, até quando vai conseguir tudo aquilo, e a gente tem que fazer relatórios anuais dessas metas, se foram cumpridas, se não foi, o porquê não foi cumprida. Então, não é um dinheiro assim que vai controle, tem toda uma avaliação contínua, e quando você manda para algum órgão, porque CNPq e CAPES, as bolsas geralmente vão por dentro pela demanda social das próprias universidades, em geral. A da FAPESP não, né? Como a Dani falou, você pode solicitar por fora. Tem também, acho que, se não me engano, tem também por dentro da universidade, de algum projeto que já está lá sendo vinculado. Mas você com seu orientador, decidiu pedir a solicitação da bolsa da FAPESP por causa das N vantagens que a Dani vai falar. Mas também é um segundo processo de seleção que você vai passar, porque você vai ter que aumentar ainda mais o seu projeto, deixar ele muito melhor embasado em tudo que já estava muito bem embasado, mas você vai ter que procurar mais coisas. Às vezes você já tem que ter até uns resultados preliminares para poder conseguir aquela bolsa. Então, não é fácil. Também tem que ter um controle super rígido em cima do seu cronograma de trabalho, quantas horas você vai ficar, não pode nem sair do estado de São Paulo
Aham, sem justificativa. Sem justificativa. Então, eles são bem mais exigentes, né? Mas isso é até bom, porque o incentivo é muito maior. E aí a ideia é realmente ter pesquisadores com mais incentivados, com mais responsabilidades, entre outros. E aí a gente começa a entrar na realidade de São Paulo versus a realidade do resto do país, né? Que aqui, por existir a Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, a FAPESP, você consegue ter muitas melhores oportunidades de bolsas do que nos outros estados de maneira geral. Então, se a gente for falar de valores, a gente tem um aluno de mestrado da FAPESP ganhando R$ 2.700, enquanto que um aluno da CNPq e CAPES ganha R$ 1.500. Né? Então, a gente tem quase o dobro de valor. Assim, da FAPESP, é importante a gente dizer que esses valores são maiores por um motivo simples, que é reajuste. E o Estado tem dinheiro também, não, né? Para reajustar, então. A bolsa da FAPESP, em alguns momentos, já foi até próxima da CNPq e da CAPES, mas como a FAPESP tem reajuste anual desses valores, pela inflação e por tudo mais, então esses valores se mantêm justos ao que a gente deveria estar recebendo. Enquanto Justamente. a CAPES e o CNPq não. Faz 13 anos que não é reajustado os valores das bolsas. 9. 9? 9, 10 anos que nem CNPq nem CAPES tem reajuste nas bolsas. Então você pensa, o feijão hoje está R$10, né? O aluguel duplicou e você está recebendo a mesma coisa. Imagina você receber o mesmo valor há 10 anos. Tipo, não tá valendo mais nada praticamente, né? Eu acho que o último reajuste do CNPq e CAPES foi em 2013. Porque eu acho que foi isso. Foi por isso que eu falei 13 anos. Isso. Exatamente. E então aí na FAPESP existem esses reajustes e por isso que a bolsa vem aumentando. Além disso, a reserva técnica da FAPESP. Então você ganha a bolsa do aluno, ela é destinada para o consumo do aluno. Manutenção. Porque muita gente também... Viver, né? Muita gente sai do seu estado, então precisa pagar aluguel, precisa pagar feira, transporte, tudo isso, né? Então, essa bolsa está destinada para isso, para o aluno. Além disso, a FAPESP concede as reservas técnicas, que são para congressos, são para compras de reagente, que acho que a CAPES que tem também, né? Ou é o CNPq? O CNPq também tem reserva técnica, mas o valor é muito menor também do que a FAPESP paga. Então, assim, é realmente questão de ter muito mais dinheiro do que as federais. Mas a gente sabe que as federais já tem um problema todo político e econômico, que por isso que, né, a gente tem menos investimento. Não seria tão fácil manter também, né? Assim, deveria manter, mas enfim. Eu só ia fazer um gancho com essa questão da reserva técnica com o projeto, que talvez para algumas pessoas que estão mais no início da vida acadêmica não vão ter noção disso. Quando o Dani falou que para você ser selecionado a receber uma bolsa, por exemplo, da FAPESP, você precisa de um projeto, é porque você realmente precisa escrever um projeto de pesquisa associado com algum professor que já seja um pesquisador naquela área, e depois você submete esse projeto de pesquisa inteiro, aquele que a Cassiano estava falando, que é constantemente avaliado se você está atingindo os objetivos. Outros professores lá da FAPESP que vão avaliar esse projeto e decidir se a pessoa vai ser contemplada ou não com aquela bolsa. Então, essa questão da reserva técnica, principalmente para a gente que é da área das áreas ambientais, né? A gente trabalha muito com pesquisa de campo ou com pesquisa experimental, que envolve fazer experimentos em laboratório, experimentos em campo. Então, comprar reagentes, comprar material, tudo isso. É uma parte da pesquisa que precisa de muito dinheiro. Então, por isso que a gente realmente... que as fundações de amparo, além de destinar a bolsa, destina também uma reserva técnica, que é justamente para essa questão mais técnica e dar suporte para que aqueles objetivos sejam alcançados. E o aluno não tirar do dinheiro dele para comprar, por exemplo, um reagente tem reagente que é R$3.000, gente, na nossa área. Então, é uma bolsa. O que infelizmente acontece, tá, gente? Em muitos lugares do país... O aluno que compra... Se for sal para manter os animais marinhos, eles que compram. E isso acaba desfocando do dinheiro do aluno que está trabalhando para aquilo, né? E ele ainda está trabalhando para gerar conhecimento e, às vezes, produtos para o país e ainda assim tem que tirar do bolso. Só que aí a gente começa a entrar em outras problemáticas, né? Que são muito mais profundas do que só o financiamento em si.
Então, quais são os benefícios de receber uma bolsa? Qual as vantagens de ter uma bolsa ou de ter uma carteira CLT? Por que escolher uma ou outra? Tem algum benefício quanto a isso ou não? Os direitos são iguais? Então, eu acho que se a gente pensar em benefícios e comparar com um trabalho de carteira assinada, a gente não tem benefício, né? Vamos ser sinceros. Porque, sei lá, CLT você recebe as férias, você recebe 13º, você está contribuindo para a aposentadoria. Então, por exemplo, nós estamos há 10 anos trabalhando nisso, ganhando bolsa, né? E sem nenhuma contribuição para a aposentadoria. Aí vai chegar no final... Sem carteira assinada. Sem carteira assinada, sem experiência, né, de trabalho, que tem muita empresa que, tipo, mesmo a gente com doutorado quer contratar e não... Mas a gente não tem experiência porque tá lá se dedicando àquilo. Então, sem querer ser tão negativo, gente, mas já sendo. É só para realmente mostrar, sendo bem realista, né? Mostrar realmente qual é a realidade de quem está fazendo pesquisa. Porque é uma discussão bem ampla, porque parte do ponto que o pesquisador científico não seria uma profissão, um profissional realmente reconhecido. Não seria, não é. Né? Não no Brasil não é. Pesquisador não é uma profissão. No Brasil, né? Isso. Então, parte daí. Você, para fazer pesquisa científica, você precisa seguir na carreira acadêmica. Então, você tem que continuar na universidade seguindo esse protocolo que a gente falou. Indo para a iniciação científica, seguindo para uma pós, para um mestrado, um doutorado. E, infelizmente, você já é um profissional, você já... Eu acho que isso acaba alimentando essa roda meio confusa na cabeça de quem está dentro da universidade fazendo pesquisa e também quem está fora, que fica com essa dúvida. Mas você só trabalha, ou você só estuda, ou você recebe essa bolsa só para estudar. Justamente por isso, porque às vezes é uma pessoa que está muito distante e não conhece realmente qual é a realidade. Então, a gente já é profissional... Exatamente. Que está exercendo... Bem formado. Isso, formados que estamos que já além está de... no mercado de trabalho, vamos dizer assim, mas a gente não consegue se ver como tal. Por uma questão cultural mesmo. Cultural. A gente não é ensinado a nos vermos como profissionais. A gente acaba nos vendo como eternos estudantes. Até porque, como a gente falou, né? O nome é bolsa de estudo. Então, sempre traz a mensagem errada do princípio de tudo. Exatamente. E como o Caio falou, isso é no Brasil, né? Tem outros países que eles reconhecem e contratam uma pessoa que tem doutorado para fazer pesquisa, né? Então, você agora está trabalhando nos termos da sociedade, né? Agora você trabalha. Mas para quem faz, gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha o dia inteiro, a gente acorda pensando no nosso trabalho, dorme pensando no que a gente tem que fazer, faz coisas em finais de semana. Então, acaba nem sendo as 40 horas que a gente comentou aqui, é muito mais, né? E, novamente, também vale salientar que o universo da bolha São Paulo é bem diferente do universo da bolha dos outros estados. Exatamente. Porque isso aqui em São Paulo até que é mais reduzido, assim, você consegue ver muitas possibilidades de trabalho, muitas empresas contratando, mas quando você vai para qualquer outro estado, praticamente, aí já começa a reduzir bastante o que isso representa, essas empresas, a quantidade de pessoas que procuram de fato. Isso falando, claro... Agora, fechando também na bolha da biologia, né? Que é outra esfera. Se você for para biomédico, se você for para farmacêutico, que são áreas já mais... voltadas para clínicas, né? Aplicadas. Isso. Bem aplicado, aí é outra situação, né? Mas na biologia em si... Vamos dizer assim que aqui em São Paulo existem bilhões de oportunidades que nos outros estados não existem. Então, sempre tem que pensar também regionalmente. Assim como também outros estados, existem outras oportunidades que em São Paulo você nem sonha. Como, por exemplo, ir para ecologia e para biologia marinha. Aqui já é mais difícil isso do que seria, por exemplo, na Paraíba. Exatamente. E só para abrir mais um parênteses, gente, para a gente não ficar só com essa impressão negativa de que a gente está só falando mal. O que a gente quer é realmente só falar a realidade, porque muitas vezes a gente fica com essa de que você tem que trabalhar por amor, você tem que fazer ciência porque gosta, mas infelizmente não é assim, né? Principalmente no... E a gente até faz porque gosta, na verdade, e a gente realmente ganha pra fazer ciência, só que a gente também tem o direito de reclamar sobre as coisas que estão... Não, mas eu ia falar justamente que isso, nos angustia, que o ideal é que a gente realmente, mesmo que tenha que a gente continue... Usei, né? A gente tá reclamando e falando mal, mas a gente tá há 10 anos, os três, fazendo isso, porque a gente realmente gosta. Então, é mais para passar essa realidade, para
que quem quer seguir tenha perseverança e continue, mas é discutindo esses temas e trazendo, realmente divulgando, que a gente uma hora vai conseguir ter uma melhor visão para essa questão. Até porque é importante deixar todas essas situações claras, porque isso é muito claro para quem está dentro da academia, mas isso é completamente obscuro para quem não está. Exato. Então, às vezes, acha que é tudo as mil maravilhas lá dentro, mas não é. Assim como também, às vezes, a gente acha que está todas as mil maravilhas nas empresas ou coisas assim, e também não está. Né? Há sempre essa dicotomia, sempre esses dois lados a se seguir. A gente só está tentando colocar os pontos na mesa, mas é aquele negócio também, não é porque a gente gosta que a gente está fazendo, que a gente não tenha nenhum direito de falar os pontos errados e nem o inverso também. Eu queria só puxar mais, de novo, a questão que vocês estavam falando em relação à realidade de São Paulo e realidade restante do país. Para quem não sabe, nós três somos nordestinos, somos paraibanos. E então a gente tem essa visão, né, do que é a ciência fora de São Paulo e já tem a visão aqui de como acontecem as coisas aqui em São Paulo com a FAPESP. E eu sinto muito isso, que às vezes quem é daqui, quem já nasceu aqui e entrou na ciência desde sempre aqui em São Paulo, tem uma visão muito diferente porque realmente não vivenciou o que o resto do país tem. Uhum. E a gente vê isso também na quantidade de bolsas. Na verdade, a gente vê essa contradição na quantidade de bolsas. Porque quem está aqui em São Paulo e tem disponibilidade de verba FAPESP, por exemplo, tem uma visão. Mas quando a gente vai pensar em âmbito nacional, eu acho que Dani tem um percentual de bolsas de entendi. CNPq, CAPES e fundações de amparo. Realmente, quem banca, quem abastece a ciência no Brasil todo... São a CAPES e CNPq. Trazendo números de... Não sei o ano. Mas 2019, não? 2019. A CAPES e o CNPq juntas fomentam 84% das bolsas do estudo do país. Então, enquanto as fundações estaduais são apenas 10%, né? E é isso. A gente está reclamando, mas também tem que entender que realmente a maior parte da pesquisa é fomentada por a gente vê a vantagem da FAPESP, como ela consegue pagar valores melhores e justos para os profissionais aqui de São Paulo, mas também a gente tem que pensar que ela só paga São Paulo, né? Isso. A CAPES e o CNPq paga menos, ok, mas sustenta a pesquisa do Brasil inteiro, além das outras bolsas que ela dá. Exatamente, além de outros projetos que elas fomentam, elas fomentam projetos inteiros e não apenas as bolsas. Universidades, elas pagam também. Inclusive, se a galera quiser saber mais sobre essa outra parte do fomento à ciência, que seria realmente a grana maiores. Que é investida nos grandes projetos no Brasil, deixa o comentário que a gente faz um vídeo só comentando essa parte. E só mais uma coisa, eu acho que o buraco realmente é mais embaixo, é no investimento do país sobre ciência, tecnologia, educação, para que essas agências possam gerir e repassar as verbas mais justas para os alunos, né? Que aí são outras e outras questões. Até porque a gente sabe que o investimento em educação no país já não é dos melhores e vem diminuindo a cada ano. Exatamente. E o investimento em ciência também vem no mesmo caminho. Então também depende de como o país está vendo, está com esse olhar para essas áreas. Então ele vai ser valorizado ou desvalorizado. Inclusive, é bom a galera ter essa noção de que quando a gente fala em corte em ciência e tecnologia, a gente está falando realmente nesse repasse para quem é pesquisador. Então, por exemplo, a decisão do... Como é que chama? Do financiamento, não, do orçamento é anual. Então, por exemplo, esse ano tantos bilhões vão ser destinados para pesquisa científica. Então, se no próximo ano tem um corte, o que é cortado diretamente é a quantidade de bolsas que vão ser direcionadas. Então, acaba ficando essa instabilidade de flutuação, assim, um ano não sabe o que é que vai ter no próximo ano. Então, a gente acaba meio que ficando nessa roleta de... E é importante a gente lembrar, porque às vezes parece distante, que a gente está falando de financiamento de ciência, financiamento a pesquisas. Então, é bom a gente dar nome aos bois para que fique mais perto. Então, a gente está falando em corte de financiamento de criação de vacinas, em corte de financiamento à pesquisa do câncer, em corte de financiamento de tudo isso que gera retorno para a sociedade e que vai, de fato, suprir os parâmetros mínimos assim, de saúde, de bem-estar, de tudo que a gente está falando. A gente está falando de corte em tecnologia também, em criação de
computadores, melhoras tecnológicas, seja em qual âmbito for, desenvolvimento de tratamentos para doenças raras. Então, a gente está falando de corte em tudo isso, né? E isso é algo extremamente necessário que seja feito. Exatamente. Então... Parte de perguntas. Uma coisa que eu acho interessante falar é que existe também um pensamento de que, tipo, se privatizar, as empresas privadas vão... As públicas. Se privatizar, as empresas privadas vão acabar suprindo essa parte. Só que, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Pelo menos no Brasil, o pensamento que tem das empresas privadas, em geral, é de investir no que já está funcionando. Então, a pesquisa de base, aquela que é feita sem saber a finalidade, então eu comecei a estudar essa célula hoje. Eu acho que ela pode ajudar ali no câncer. Isso, quem investe são as universidades. Isso parte do financiamento público, porque pode não ter um retorno direto agora, mas é uma pesquisa extremamente essencial para que lá no futuro a gente tenha um retorno para essas áreas com um tratamento mais direto ao câncer, com o tratamento, com a criação de vacinas. Tudo isso surge de pesquisas de base. E essas pesquisas de base, quem investe nessas pesquisas de base, pelo menos no Brasil, são os órgãos públicos, porque é algo que não dá um retorno rápido, não dá um retorno direto. É necessário anos de estudo para que comece-se a produzir algo. Para que tenha uma aplicação, para que tenha uma aplicação direta, né? E rentável, que aí no caso é quando a maioria das empresas assumem. É aquela história do tijolinho, né? Muitas vezes a maioria das pesquisas são realmente bloquinhos que você vai montando e no final alguém propõe uma outra pesquisa para avaliar todos aqueles tijolinhos e ver como usar aquilo para determinada função. Então, tem muito essa questão de pesquisa de base aplicada que a gente pode também discutir outro dia, sei lá. Exatamente. E a gente vai então agora para as perguntas que a gente recebeu no Instagram. A gente tem um Instagram ND3 underline, 2 underlines, porque com o underline só já tinha uma pessoa. Então vamos lá. Só para falar que algumas das coisas já foi comentada, mas a gente vai refazer as perguntas aqui. Fazer, na verdade, as perguntas, só para a gente arrematar, de fato, os conteúdos que já foram falados. Então. Tom Biologist perguntou: existe alguma lei que determina o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado ao longo do tempo? Essa eu sei. Vai. Não tem uma lei. Quando a gente pensa no âmbito... Essa eu sei, não. Quando a gente pensa no âmbito nacional, né, então, CNPq e CAPES, realmente não tem nenhuma legislação vigente que determine que precise ter esse reajuste. Tanto é que o último reajuste foi em 2013, como a gente falou, né? Mas o que a gente tem é uma proposta de lei, um projeto que foi publicado no ano passado, 2021, e que, caso seja aprovado, ele obriga que o reajuste seja feito no máximo a cada 2 anos. Então, estamos aí, com a correção de acordo com o índice oficial da inflação, que é o IPCA. Isso. Então, realmente não temos uma legislação que obrigue esse reajuste, mas temos um projeto e vamos ver, né, se vai para frente. Vamos torcer. Everton Souza, nosso amigo, perguntou: qual o número total de bolsas oferecidas por cada agência de fomento? A gente falou, né, da porcentagem juntas, mas só para falar, a CAPES tem 54% das bolsas, CNPq 30% e as fundações estaduais 10%. Valores como relativos assim, a gente não tem, né? Eu acho que tem até algum gráfico no site do MEC, dependendo, a gente coloca aqui a imagem. Mas esse número realmente de bolsa vai variar diretamente com o orçamento anual. Então, naquele ano foi tantos milhões destinados, então tanto vai ser para bolsas. E por isso que a gente vê que oscila bastante. Então, eu acho que 2014 foi em torno de 70 mil bolsas de pós-graduação pelo CNPq e CAPES. Acho que 2014 foi o ápice, na verdade, com 100 e poucas mil. E de lá para cá, a gente infelizmente está tendo uma queda. Eu acho que está em torno, esse ano, de 60 mil bolsas de
pela CAPES e CNPq. Pietra Barsanelli perguntou: explicar a diferença entre elas e quais seus benefícios. Ela estava falando da questão da pós-graduação? Isso, das bolsas CAPES, CNPq e FAPES, né? Então, acho que a gente já falou bastante. E só lembrando que a Fundação de Amparo, a pesquisa que a gente mais falou foi a FAPESP, mas vários estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, têm a sua Fundação de Amparo à pesquisa, mas elas parecem ter uma gestão um pouco diferente. Então, a gente vai tentar colocar umas referências aqui de tudo que a gente pesquisou, e aí vocês podem ficar à vontade para procurar também. Porque cada FAP destina o financiamento de acordo com o que recebe da apuração do Estado, né? Então, esse valor vai variar bastante ao longo do país, que a gente é um país muito diverso. Mas nem todas estados. Elas têm uma porcentagem da receita. Às vezes é outro tipo de repasse. Uhum. E às vezes elas não são autônomas. O governo do Estado que vai escolher a pessoa, que vai escolher todo o núcleo lá representativo. Então, por isso que a gente vai colocar essa referência para vocês darem uma olhada. Maria Helena perguntou: o valor é proporcional para cada bolsa? Então, eu não entendi muito bem essa pergunta, mas se a gente for falar de proporcionalidade, acho que a gente pode pensar na carga horária de trabalho. Então, o valor de uma bolsa de iniciação científica é proporcional à carga horária, assim como de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tanto a carga horária quanto o tipo de dedicação, né? Então, acho que se a gente for pensar na proporcionalidade, vai mais para esse lado. O lado mais justo seria esse, né? Alguém perguntou: de onde vem o dinheiro? Alguém que assim, não anotou o nome aqui. Foi... Eu sei quem foi, mas eu esqueci. Bom, acho que a gente começou o vídeo falando disso, né? Que o dinheiro, na verdade, vem de nós, da sociedade como um todo, que contribui pagando imposto, e no final esse dinheiro acaba sendo gerido aí pelas instituições e repassado para quem faz pesquisa. Quem perguntou foi Esté Martins. Então vamos para a nossa última pergunta. A Emília Gouzo perguntou: você pode receber 2 bolsas de doutorado ao mesmo tempo em 2 doutorados diferentes? Nossa, não. Acho que você nem quer também. É isso que eu ia falar. Primeiramente, você não poderia, porque quando você recebe uma bolsa, seja ela de mestrado, ou de doutorado, ou de pós-doutorado, você assina um termo de dedicação exclusiva, embora você não esteja realmente como um CLT, né? Não seja um profissional que está regulamentado, mas você precisa assinar esse termo de dedicação exclusiva. Então, realmente, você não pode ter nenhum outro trabalho. Outro vínculo trabalhício? Isso. Até pode ter até pode ter uma alteração de 2014 que a gente pode comentar, mas antes disso, você precisa ter essa dedicação exclusiva e se você tem 2, está se dedicando exclusivamente a nenhum. Exatamente. Legalmente, eu acho que você não teria condições, né? Porque... Psicológicas também. E físicas. Porque realmente fazer um doutorado ou continuar na pós-graduação, viver constantemente com prazos e precisando entregar realmente resultados em relação àqueles objetivos iniciais que você propôs. Então, infelizmente, é uma realidade bem dura, assim, em relação a... E essa pergunta é super legal, porque ela mostra também as dificuldades de fazer pós-graduação recebendo uma bolsa só para sobreviver. Porque você vai estar recebendo um valor baixo, então imagina, você está no mestrado, tem que fazer educação exclusiva. Recebendo 1.500, você paga um aluguel. Às vezes, se você vai para outros estados, é até mais fácil, mas tipo, em São Paulo... 1.500, gente, é um kitnet. Exatamente. E ali se foi seu dinheiro todo. Então, tipo, você realmente precisa de outras coisas para se manter. A bolsa não vai lhe ajudar praticamente só a pagar o aluguel e olhe lá. Então, só em alguns casos, aí você pode ter outro meio de ganhar dinheiro. E que aí, no caso, já existem outras formas. É dedicação exclusiva, sim. Você não pode ter outro trabalho, sim. Mas você pode trabalhar em algumas outras áreas específicas que são permitidas, e seu orientador permitindo, que a gente vai falar mais pra frente. Mas só para completar, você não pode fazer 2 doutorados ao mesmo tempo, mas também uma coisa que é possível você fazer seria uma especialização ao mesmo tempo, mas aí não recebe bolsa, né? Você estaria pagando, então seria por outro caminho. Só reforçando essa informação que em 2014 passou a ser permitido, digamos assim, você assumir um outro trabalho, seria
também um reflexo de que os órgãos já estão percebendo que a falta de reajuste é algo que complica para a vida dos pesquisadores. E o que foi decidido nessa instrução normativa é que seria permitido o pós-graduando exercer alguma outra função que fosse remunerada, contanto que tivesse autorização do orientador, geralmente que seja algo voltado para a docência, então para o ensino. E ligado ao curso, né? Isso, ligado à temática que você está na pós-graduação. Então, tem alguns poréns aí para você fazer essa outra atividade. Então é isso, gente. Se você gostou, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, nd3__. E segue a gente no Spotify também, no nosso podcast. Justamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou trazer uma conversa bem dinâmica pra vocês. Sempre deixem comentários aqui embaixo. E como o Caio falou, nossas redes vão estar aqui disponíveis. E acho que é isso mesmo. É isso, galera. Lembrando que nós somos a ND3, uma empresa residente no Hub Green, Sampa. E a gente vai trazer não só temáticas mais voltadas para pesquisa acadêmica, mas também de startups empreendedoras que estão mais voltados para essa área ambiental. Tchau, gente. Tchau. Tchau, galera.